Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos iniciar um estudo relativamente breve sobre Daniel, o livro de Daniel, e nós vamos comentar algumas coisas no decorrer do estudo. E aí você vai ler como se você, tendo a impressão mesmo, está na sua casa, lendo a Bíblia, e aí nós vamos fazer alguns comentários, em um ou outro momento talvez tentar mostrar uma planilha, imagens, alguma coisa, mas seriam algumas conversas sobre o livro de Daniel. Hoje talvez dando uma visão lá do início do livro, e que Deus nos abençoe. Logo mais iniciamos com uma oração. Graça e paz a todos. Obrigado, Deus, por mais uma chance de estudar a Tua Palavra. Pedimos que esteja conosco, nos auxiliando e fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos já iniciar com o livro de Daniel, capítulo 1. Bom, então o livro de Daniel, ele inicia com uma referência de tempo, uma referência histórica. Ele fala, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então ele fala, quando Jeoaquim era rei de Judá e Nabucodonosor de Babilônia, esse aqui, Nabucodonosor, veio até Jerusalém e a sitiou. Soldados cercaram a cidade. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, nesse caso aqui, o nome, que ele coloca. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Esse o Senhor entregou nas mãos, se os soldados foram lá, se eles tomaram a cidade, qual é o sentido? O sentido que a Nova Tradução coloca é, Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse. Esse é o sentido que geralmente nós damos, o sentido de que realmente, muitas vezes quando a Bíblia fala que entregou ou fez alguma coisa, na realidade, ela está dizendo que Deus permite que algo aconteça. E também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar. Levou os objetos para a Babilônia, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz. Então aqui ele já começou, com essa invasão, ele já começou profanando o templo, levando objetos da casa de Deus no templo para si. Então ele já começou profanando o templo, chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também da família dos nobres. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então ele buscou ali fazer uma seleção, de pessoas ali. Então nem todos tiveram essa sorte. Então alguns tiveram evidentemente um final, destino, um final, no sentido mais traumático, mais prejudicial até que o de Daniel e de seus amigos, e de outros que estavam aqui e que fizessem parte desses, Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Não houvesse defeito algum, boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento. Eles tinham que ter conhecimento variado, instruídos e ser capazes, então eles, nenhum defeito, inteligentes, instruídos, capazes de servir no palácio, aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e que eles ensinassem as letras e língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária, que recebesse todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho, que ele, o rei, comia e bebia. Então ele ofereceu para eles a própria comida, a mesma comida que ele tinha acesso. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Então veja, além deles serem extremamente habilidosos, eles teriam 3 anos, seria uma espécie de uma grande faculdade aqui, porque ficaria praticamente o dia inteiro aprendendo, Ficariam mais 3 anos aprendendo, mais 3 anos aprendendo aqui, para poder servir no palácio.
Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Azaria, né? Daniel, Misael. Então, o nome deles envolvia o título ou o nome de Deus, né? Que eles pertenciam a Deus de Israel. Todos da tribo de Judá. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. Todos esses nomes envolvem divindades pagãs. Todos envolvem divindades pagãs. E o que nós temos na Bíblia a respeito disso, né? Deixa eu ver aqui. Veja bem, Êxodo 23, 13. Seis dias farás os teus trabalhos, o sétimo dia descansarás, para que descanse o teu boi, jumento, para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Então aqui ele está falando do caráter humanitário do sábado, e aí ele fala o seguinte: e em tudo que vos tenho dito guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. E aí ele fala das festas, né? Então veja, ele fala, do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então isso para Daniel e para seus amigos, considerando que eles conhecessem esse mandamento, no caso deles conhecerem esse mandamento, seria uma grande desonra para eles, né? Se eles tivessem que se chamar por esses nomes. Ou seja, eles tinham nomes que exaltavam Deus de Israel, e agora eles teriam nomes que exaltariam outros deuses, que Deus não permite sequer que se pronunciasse o nome deles, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Quando nós vamos aqui em Daniel 10, veja só. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, então, quem já está aqui no reinado? Ciro, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 3 semanas ele estava triste, né? Vamos colocar aqui uma Bíblia auxiliar. Vamos colocar a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então veja, a mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tem entendimento da visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, nem bebi vinho e não penteei o cabelo. Veja só. Alimento desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então veja, para ele falar isso aqui, no capítulo 10, é que em algum momento entre o que ocorreu aqui no capítulo 1 e o capítulo 10, ele comeu essas coisas. Ele tomou o que era considerado aqui, quando ele fala, né? Quando ele fala aqui, olha, até que se cumpriram as 3 semanas, eu não comi nada disso, não tomei vinho. Então quer dizer que ele possivelmente tomou antes e tomou depois também. Então, veja que aqui ele tinha uma preocupação de não se contaminar nem com as carnes e nem com o vinho que era oferecido ao próprio rei. Então a questão aqui era principalmente uma questão de não contaminação espiritual, né? De não comer carnes imundas, de como estaria esse vinho, né? Podemos até entender como estaria o teor alcoólico desse vinho,
quando Daniel ainda não tinha um cargo de chefia. E aqui, nesse momento, como estava Daniel e seus amigos já poderiam ter um controle maior do que iriam comer, do que iriam beber, né, o tipo de carne que comeriam, o tipo de vinho. E aí nós temos uma informação aqui, eu tenho um vídeo sobre o assunto no canal Clamando no Deserto também. No blog, né, coloquei aqui a dissertação do Sérgio Monteiro, em que ele diz o seguinte: a Bíblia apresenta um número muito grande de sacrifícios animais, que aparentemente eram comidos pelo doador. A Bíblia também nos apresenta vários exemplos nos quais a carne foi usada como comida, dando a impressão de que ela fazia parte da dieta hebraica comum. Este trabalho, essa dissertação de mestrado que o Sérgio Monteiro fez, ele fala, argumenta que a carne não era parte da dieta judaica comum, normal, sendo reservada para ocasiões especiais e que nem todos os sacrifícios eram comidos pelo ofertante. Daniel e João eram essencialmente vegetarianos, ainda que não fossem abstêmios. E aí, no decorrer dessa dissertação, caso você queira ler, tanto no blog, no site, clamandonodeserto.com.br, como no canal, né? Como no canal aqui Clamando no Deserto, você pode ver o vídeo também, ou ler o material do texto. Então, como nós comparamos essas duas coisas? É possível que Daniel, inclusive nesse momento em que ele rejeita aqui a carne e o vinho e passa a comer vegetais e tomar água, e ele foi abençoado durante um longo período com essa alimentação, mostrando que essa alimentação houve ali, por mais que falemos de um momento ali miraculoso durante os primeiros dias em que ele conseguiu definitivamente que se confiasse, né, que eles fizessem aquela alimentação, eles ficaram por um longo tempo, então, ou seja, e tiveram uma excelente saúde, o que mostra que esse modelo de alimentação é extremamente benéfico, realmente, não se teria o que questionar. E com essa afirmação do Sérgio Monteiro, provavelmente quando Daniel fala isso, é possível que estivesse perto ali de alguma comemoração em que ele precisaria comer carne, e ele não comeu. Então não apenas deixou de tomar o vinho, e aí nós podemos dizer aqui que naquele momento ele não quis nem tomar o vinho, porque ele não tinha o controle de qual era a qualidade do vinho que ele tomaria, ou seja, o que dá a entender que ele estava preocupado não só com a contaminação espiritual do ambiente que ele estaria, mas também do aspecto da alimentação. Que tipo de alimentação ele comeria? Provavelmente esse vinho aqui que ele fala que posteriormente ele tomaria teria um teor alcoólico mínimo, ali seria basicamente um suco da uva, né? E essa carne que ele comesse, que poderia ser mais a carne em momentos festivos, ou seja, que eles, conforme o pastor Sérgio Monteiro desenvolve aqui nessa dissertação, que os elementos que ele encontrou levariam a crer que os judeus não tinham o hábito de comer carne constantemente, como as pessoas acham, como nós achamos, como as pessoas costumam comer atualmente. E aí, quando Daniel vai ao chefe dos eunucos e faz o pedido, ele diz, olha, o chefe diz para ele, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos, ou rostos, né? Creio que seria o mais correto, rosto, mais triste do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então diz Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja que, mesmo depois dele ter comentado da mudança dos nomes, o livro várias vezes faz essa ênfase, né, de falar o nome original deles, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que envolve o nome de Deus, né? Quando Deus diz lá, para que vocês sejam, Isaías 43:10, né, para que sejam minhas testemunhas, antes de mim nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá, né? E lá em Êxodo ele fala, eu sou Elohim, eu sou Yud Revavhe, né? Eu sou o eterno Elohim, que te tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros Elohims diante de mim. Então, questão de ela, né? Aleluia, Zacarias, Zeharia, né? Azaria, né? Azarias, que tem
Então, veja, ele continua aqui enfatizando o nome deles, que exalta o nome de Deus. E ele fala: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E ele fala: só isso que nós queremos. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes para comer. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Então fala assim, Daniel, além de ter a habilidade que os outros também tinham, foi dado a ele um dom a mais para explicar visões e sonhos. E aí alguém poderia dizer assim, o dom de Daniel era verdadeiro e lá quando Nabucodonosor vai ter o sonho, eles não conseguem explicar porque eles eram falsos. Não se descarta essa questão, mas veja, ele tinha o dom de explicar visões e sonhos, ele não tinha o dom de saber o sonho que a pessoa teve, né? Isso vai ocorrer em um momento específico lá na história, que nós vamos falar depois, né? E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Então, e o rei falou com ele, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, novamente. O nome dele já estava modificado aqui, né? Lembra que lá para cima ele já fala da mudança, né? Olha, aqui nós temos no verso 7, e aqui ele continua usando os nomes deles que eles tinham lá, né? Não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos, todos os astrólogos, magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro, até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Então nós temos aqui o capítulo 1 de Daniel, em que ele fala o momento em que Daniel e seus amigos foram levados cativos, né? Quando ocorreu aquele cerco, quando eles foram presos, e aí eles faziam parte de uma elite, e mesmo fazendo parte de uma elite, não só pela forma que é falado, né? Intelectual, tinha uma boa aparência, etc. Então ele tinha acesso a bons alimentos, etc. Mas também não se pode descartar aqui que Daniel não adquiriu essa dieta da noite para o dia e não adquiriu essa coragem da noite para o dia. Então ele provavelmente cresceu num ambiente de lealdade a Deus. Nos dias de hoje, ele possivelmente seria considerado um fanático, extremista, né? Salvação pela soja, como muitos falam, né? Por ter uma alimentação mais restrita, né? E como nós combinamos o que está lá no capítulo 1 com o capítulo 10? Primeiro, num momento eles estavam como servos ali, começando, não tinham nenhum poder de decisão. Lá em Daniel, no capítulo 10, Daniel já tinha poder de decisão. Ele já tinha como administrar melhor o que iria comer. Segundo ponto, muito difícil, muito pouco provável que Daniel tivesse o hábito de usar vinho da mesma forma que os outros usavam, e até que se utilizasse de um vinho de um alto teor alcoólico, considerado que ele já tinha passado, quando jovem aqui, anos tomando água e comendo legumes, então é muito mais provável que ele comesse a carne e tomasse ali um vinho, provavelmente um suco da uva, talvez com um pouco mais de fermentação, mas pouca coisa. Em momentos muito específicos, como o Sérgio Monteiro comenta, né, que não só a carne, mas provavelmente ele não tinha o hábito de tomar vinho, né? Ele não tinha o hábito de tomar constantemente vinho e muito menos de comer carne. Então nós podemos entender que sim, ele tinha o hábito de ser vegetariano e que em alguns momentos específicos participava de algumas festas, mas que no capítulo 10 ele estava ali triste e não quis participar desses momentos, não quis
participar desses momentos festivos, né? Até que e se manteve ali numa grande comunhão com Deus para que Deus continuasse explicando para ele. Então ele tinha uma certa noção da gravidade, né, do quão difícil seria o futuro, né, diante do que ele estava vendo e também a necessidade dele aprender novas coisas, né, de Deus transmitir para ele novas visões, etc. Então, Daniel seria fatalmente conhecido como Daniel e seus amigos, como extremistas, né, porque arriscar a vida para manter aí uma posição perdão. Porque arriscar a vida para se manter ali na questão alimentar, na pureza de não comer alimentos imundos, de não participar dos erros que as pessoas reunidas ali estivessem a cometer e ele pudesse ficar numa situação mais restrita. E a gente vai ver isso não só no capítulo 1, né, em outros momentos também. Ele possivelmente seria chamado de extremista, de fariseu, de perfeccionista, ele e os seus amigos. No entanto, a Bíblia fala que ele foi abençoado. Ele foi abençoado pela decisão. Isso se notou visivelmente no seu rosto, não só no seu rosto, no seu corpo, mas nas habilidades que essas 4 pessoas tinham. Então, eles foram abençoados fisicamente, eles foram abençoados intelectualmente, eles foram abençoados espiritualmente, todos eles, a ponto de ocorrer um grande milagre, não só na vida de Daniel, mas os seus amigos também, em momentos distintos ali, que o livro nos revela, né? Então, isso nos leva a um ponto, né? Diante de risco, né? Risco de morte, alguns dizem que agora, né? As duas opções são certas de falar, risco de morte, risco de vida, mas em situações de risco, em que a vida está em jogo, podemos e devemos rejeitar a nossa fé? Se Daniel, com risco de perder sua vida ali, ele e seus amigos, ele confiou em Deus e não comeu das finas iguarias do rei, não tomou do vinho que ele bebia, etc., foi abençoado, será que estaria correto nós dizermos para uma pessoa que no momento em que ela passa por alguma dificuldade, Deus não vai se importar dela transgredir um mandamento? Então, são coisas para nós refletirmos, né? Porque, veja bem, se Deus não quer que em momentos difíceis da nossa vida nos forçar a obedecer os mandamentos dele ainda assim, então essa fala do livro de Daniel não seria um exemplo, um bom exemplo para nós, seria algo para nós olharmos e falarmos assim, foram extremistas. Agora, se Deus exige que nós, via de regra, tenhamos uma atitude de fé diante dos problemas, até diante de situações assim, então aí o livro de Daniel é colocado como um exemplo a ser seguido. Todo o contexto do livro de Daniel nos mostra que esse exemplo e os outros exemplos que serão dados a respeito de Daniel e a bênção de Deus em função daquilo que eles fizeram, sem nenhuma restrição, e não só eles, mas outras pessoas também que em momentos difíceis resolveram servir a Deus, confiar nele e não ceder à tentação, não ceder aos erros. O caso de José, por exemplo, quando se negou a cometer adultério e foi abençoado por Deus. Então veja, isso a Bíblia nos mostra, são exemplos da Bíblia que nos mostram que Deus quer sim a nossa lealdade e que Deus não se contenta com essa ideia de que diante dos problemas da nossa vida nós possamos voluntariamente aceitar o pecado em nossa vida, a transgressão voluntária. Seja a transgressão voluntária no sentido de transgredir o sábado, seja no sentido de trabalhar em um emprego em que eu tenho que mentir para os clientes, para as pessoas, e por aí afora, que eu tenho que ir contra as minhas convicções e fazer algo pela conveniência social. E quando um cristão ele passa a aceitar que as determinações sociais de sua época
que aquilo que foi estabelecido como regra na sua época permite a ele transgredir os mandamentos de Deus, então quando um servo de Deus, né, uma pessoa que crê nas Escrituras, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, ou nos dois, eu não uso esse termo, mas que crê nos livros de Gênesis e Malaquias, outra que crê nos livros de Mateus e Apocalipse, outra que crê em todos esses livros, mas ao mesmo tempo essa pessoa se acha no direito de transgredir, de ferir a sua consciência diante das determinações da sua sociedade. Então, aí nós temos um exemplo que, quando nós lemos o livro de Daniel e alguns outros exemplos da Bíblia, seriam situações de erro, de falha voluntária, de uma falha voluntária, uma transgressão voluntária. Então, por que a sociedade está me determinando isso? Ou porque a sociedade tolera e aceita e até incentiva determinados atos, então eu poderia errar, eu poderia cometer determinados erros. E aí você pode pensar em várias coisas. Eu dei como exemplo na igreja a questão do hino nacional, né? Quando você deixa eu pegar aqui a letra dele bem aqui. Então eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ter uma noção, né? Isso é uma das coisas, né? Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Veja, aí nós temos lá, Deus diz: do nome de outros deuses não vos lembreis, nem se acha na vossa boca. No mundo evangélico atual, isso não ajuda, talvez não ajude muito, porque eles têm uma visão bem diferente sobre a validade dos livros de Gênesis a Malaquias, né? Mas veja bem, a questão de não idolatrar, o cristão também acredita. E veja, e aí se admitiu num país considerado cristão que tem um hino realmente, palavras muito bonitas, uma melodia muito bem feita, e que em um determinado... Isso aqui é uma exaltação à pátria. Ele não está só descrevendo, ele está exaltando a pátria com essa fala aqui. Ele fala: ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. E aí nós temos os cristãos usando esse momento para dar dois salves, né? Pelo fato da pátria não apenas ser amada, mas também idolatrada. Ou seja, o inimigo aproveitou ali e colocou uma palavra que fizesse com que os cristãos aceitassem, entendessem como socialmente aceitável. Já que é socialmente aceitável, então espiritualmente deve ser aceitável também diante de Deus. São esses os problemas que nós temos, né? A argumentação de que não se deve guardar o sábado, qual é? Além deles dizerem que tem uma evidência bíblica, que eu acredito que eles não têm, né? Eles falam assim: olha, é impossível guardar o sábado na sociedade atual. O que esse argumento revela? O que esse argumento revela? Que se tem em mente que a sociedade determina o que pode ser guardado ou não. Não é Deus, não é querer seguir aquilo que Deus fala nas suas palavras sagradas e correr o risco de sofrer o que pessoas lá no passado, tanto as pessoas, os profetas no passado, os patriarcas, o próprio Jesus, os apóstolos, as pessoas durante a história cristã sofreram por se manterem firmes e leais a Deus, né? E o próprio Pedro chegou a usar a expressão, né, de que vale mais obedecer a Deus que aos homens, né? Então, ou seja, não é nenhuma conveniência social, não é nenhuma determinação social que vai fazer o verdadeiro servo de Deus achar normal isso. Então esse é um problema que aí nós temos que refletir, né? Qual é a nossa posição? E a posição que essas pessoas tomarem, obviamente, vai interferir na forma como elas leem o livro de Daniel, como elas leem as ações que Deus mandou Moisés fazer lá no passado para libertar seu povo, a atitude de um cristão ao se negar a fazer determinadas coisas que venham ferir a sua crença, o seu direito de crença. Então veja, existem coisas que para as pessoas aí fora não tem problema nenhum. Então assim,
chegou a utilizar aí uma argumentação absurda de que é normal o ser humano mentir, as pessoas mentem em média 7 vezes por dia. Aí eu falo, que tipo de pessoas? Que tipo de pessoa acha normal mentir 7 vezes por dia? Ou seja, basicamente, essa pessoa está mentindo voluntariamente, deliberadamente. E o que a Bíblia nos fala sobre o pecado deliberado, né? Uma das coisas, né? Tem várias outras coisas que a gente poderia colocar, mas assim, uma coisa que fica bem evidente. E assim nós encerramos o vídeo de hoje, né? Não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando de nos congregar, de nos reunir para cultuar a Deus, como é costume de alguns, antes da admoestando-nos uns aos outros. Isso a gente só pode fazer se tivermos o hábito de nos reunirmos uns com os outros, né? E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, alguns usam a expressão pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidás vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Ou seja, o capítulo 1 de Daniel já nos convida, nos chama para o vale da decisão. O que nós vamos decidir? Nós vamos ser servos de Deus só em teoria, e diante dos momentos em que precisarmos nos posicionar, vamos nos posicionar conforme as conveniências sociais, porque a sociedade, teoricamente, está se desenvolvendo e está diante de situações em que não precisa mais de determinados estabelecimentos que estão lá, de determinados mandamentos que estão lá, ou nós vamos nos posicionar dizendo, olha, respeito a sua posição, mas não concordo com ela e não vou ferir meus conceitos, não vou ferir minha crença, não vou abrir mão, porque isso para você pode não ter muito valor, mas para mim tem um valor enorme. Isso pode envolver a minha salvação, a minha vida eterna, e não só isso, pode fazer com que outras pessoas, vendo o meu enfraquecimento, vendo que eu estou cedendo, possam enfraquecer também, diminuir ou perder a sua fé, e isso é muito prejudicial, né? Então que nós vemos aí a ação de Daniel sendo relatada como algo a ser seguido como exemplo, as bênçãos que Deus deu para ele, mas obviamente no momento em que ele passou, que ele teve que falar ali com aquela liderança e teve que tomar as decisões que tomou, e obviamente foi muito difícil, ele precisou de bastante fé, ele e seus amigos precisaram de bastante fé para tomar essa atitude. E aí nós vemos o quão importante é nós estudarmos a Bíblia sempre contextualizando o que está escrito ali. E o contextualizando que eu estou dizendo é analisando os textos que estão próximos, o que está escrito no próprio livro, no próprio capítulo de Daniel 1, ali numa parte de Daniel 10, Hebreus, por aí afora, um pouco de uma dissertação, de mestrado, uma reflexão de aplicação para os nossos dias, como estamos encarando tudo isso. Deus abençoe, espero que tenha sido útil. No próximo momento nós vamos ali estudar o capítulo 2 de Daniel e vamos comentar um pouco sobre a profecia, e que Deus abençoe, Deus os fortaleça. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, livres de todos os males, nos dê a tua sabedoria, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.